Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Programa que você confere simultaneamente nas plataformas tradicionais da Ubra, o canal 48.1 digital, 21 da NET, 19 da TVN. E também, durante o programa, você pode conferir no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Eu faço essa ressalva de durante o programa, porque no período, nos próximos 30 dias, o programa estará disponível apenas e tão somente ao vivo. Não vai ficar arquivado, então o Jesse James, que está com o cachecol do Esporte Clube Internacional, esse nome eu posso falar completo, assim como o Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Jesse James, que está com o cachecol do Inter, não vai poder se ver, claro, o pessoal vai fazer foto, enfim, tudo mais. Mas, enfim, é a tecnologia, são as modernidades. E que bom que a gente tem o Facebook ao nosso lado para permitir que as pessoas em todos os cantos do planeta assistam o nosso Cadeira Cativa. Que tem hoje na bancada o Jesse James, conselheiro do Inter, que você, nosso telespectador, já viu brilhando na tela. Ao centro, comandando a equipe, está o Belaor Veríssimo. Alguns chamam de Alaor Veríssimo, outros de Alalaor. Eu não sei qual que é o nome correto, mas já estou até confuso. É tanto nome pro Alaor Veríssimo que eu até me confundo às vezes, viu, Alaor? E aqui na ponta direita, o Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eles já estavam te tocando corneta nos bastidores, né, Krebs? Boa noite. Já estão tudo faceirinho, né, Maurício, né? Eu já vi esse filme, né? O pessoal do Fluminense comemorou a liderança do Brasileirão, o pessoal do Atlético Mineiro, o pessoal do... Quem mais? Tem vários clubes aí, né? Só lembrando o seguinte, Alaor. Estou te ouvindo. Em 2016, nessa rodada, o Internacional era o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Então, isso demonstra o quê? De que, claro que é bom estar na frente, é evidente, eu gostaria de estar na posição do Flamengo hoje. Isso não é possível em função de uma série de contingências de competição. O Grêmio está participando de 3 competições, é impossível, tu manteres uma continuidade de time, de titularidade, enfim, porque o desgaste físico, psicológico é muito intenso. Só para se ter uma ideia, agora no mês de agosto o Grêmio vai ter 9 partidas, todas elas partidas importantíssimas, a maioria jogos decisivos, nas próximas etapas aí de Copa do Brasil, Libertadores, e um campeonato brasileiro que, diferentemente dos outros anos, quando a gente praticamente iniciava assim, bom, agora a coisa vai pegar, que era o início do segundo turno. O nosso segundo turno esse ano, com a parada da Copa, vai ter 26 rodadas. Então... Quando você fez referência a 9 jogos em agosto, foi uma corneta aos dois colorados? Não, porque o Inter só tem 5? Não, evidente que não. Não. Isso é uma realidade. O Internacional está disputando uma competição, então está com o foco todo voltado para o Campeonato Brasileiro. Então, isso lhe dá uma condição técnica melhor nesse momento, de ter repetição de time, de jogos. E aí a gente vê o seguinte, assim, da importância que isso significou para o Inter também, pelo fato assim, do time ter o tempo necessário para treinamento, para jogos e começar a criar uma identidade que era aquilo que todo mundo reclamava, que o time do Internacional, em função da qualidade do seu grupo, deveria ter um rendimento superior àquilo que vinha tendo. Então, bastou o tempo agora em que tem tempo para treinar, tem tempo para preparar os jogos com maior tranquilidade, e o time subiu de produção. Mas, enfim, eu acho que para nós gremistas o mais importante, Maurício, é que a gente chega nesse momento de parada de brasileiro, numa posição que eu acho que é uma posição que nos dá, digamos, toda uma condição de estar totalmente apostos assim, para disputar o título do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, daqui para frente, esses cruzamentos, a dificuldade de enfrentamentos, enfim, isso aí que vai determinar, digamos, quem vai ter uma maior capacidade técnica e competitiva nesses enfrentamentos que vêm pela frente. Agora,
se tu me perguntasse aqui, lá no início do ano, Evandro, aí, quais são os objetivos? O objetivo é Libertadores, mas eu quero ganhar esse Campeonato Brasileiro também. Né? Nesses últimos 2 anos, o Grêmio conquistou aí campeonatos importantes. Está faltando o Campeonato Brasileiro, não só para Grêmio, como para Internacional também. Né? Quantas décadas, né, a gente não busca um título desse, né? Agora, para se chegar nessa condição de poder sonhar, a gente tinha que chegar entre os 6, que é aquilo que aconteceu. O Grêmio está entre os 6, o Flamengo, que é o líder, que disparou um pouquinho, vai ter uma série de dificuldades nesse retorno do Campeonato Brasileiro, em função da janela. Já perdeu 2 grandes jogadores, são jogadores fundamentais na estrutura do time, né? Com possibilidade ainda de perda do Paquetá, quer dizer, isso aí é quase um desastre técnico, né, para quem lidera um campeonato hoje e que tem a ambição de ganhar, né? Então, eu acho que é um bom momento que a gente chega, tanto para Grêmio como para Internacional, e nos dá, digamos, essa alegria, essa expectativa positiva, né, de que, passado o Campeonato Mundial de Seleções, as coisas retomem, né, e a gente tenha toda a condição aí daí a gente voltar a secar um, secar o outro, né, Laura? Né? E nessa reta de campeonatos que nós vamos ter pela frente, né? Não basta já chamarem o Alaor Veríssimo. Esse é o nome de batismo, né? Porque eu já me perdi. É tanto nome que é Alaor, né? Não basta chamarem o Alaor Veríssimo de Belaor, alguns chamam de Balaor, outros de Alalaor. Agora o Adair Vasconcelos quer chamar de Blablalaor. E aí, Alaor, boa noite. Maurício Freitas, S. Dames, Evandro Krebs. O REC está acamado? O REC está preservando a voz. Bichice, ou digo, otite? O que ele tem? Não, é variação de temperatura, ataca a voz. Bueno, acerca do que me perguntaste, o que eu quero dizer é o seguinte, estou realmente... Se ele estivesse aqui, certamente ele está assistindo em casa, já vai te dar cartão lá na frente da TV. Não vai dar cartão porque ele está como quarto árbitro, isso não conta muito. Árbitro de vídeo. E ele é amigo do presidente da federação, presidente do Grêmio, então está num momento que ele não pode dar muito cartão. O que acontece? Eu estou faceiro sim porque nós estamos aí 12 rodadas concluídas, quer dizer, mais uma nós estaríamos com 1/3 do Campeonato Brasileiro. Aqui no teu programa, um representante tricolor fez uma projeção com o REC. Vladimir Chielli. Disse que eu faria 2 pontos, que eles fariam 45 e tal. E quando nós paramos para a Copa agora Mundial de Seleções, eu estou em 4º lugar. Eu vejo Flamengo, São Paulo e o Galo na minha frente e o resto eu só enxergo pelo retrovisor. Eu estou, inclusive, na frente do melhor time da América. E isso, para mim, é uma satisfação. Eu sou egresso da Série B, onde eles muitos tiveram mais que uma vez. Então, estou efetivamente faceiro, sim. Estou contente com o que estou vendo. E, ao contrário do que profetizavam alguns, não aconteceu aquilo que eles colocavam. Estou num momento melhor? Sim, estou retomando. E preparem-se que daqui para frente não serão só 15 anos. Serão outras valsas mais. Passou a melhor fase, em setembro o grande ídolo deles deve ir embora, porque vai ter a estátua pronta, daí deve deixar aqui e aí começa a desandar mais. Mas tu já está agorando o técnico do Grêmio? Eu já estou dizendo desde o início o que acontece. Já era para ele ter ido pro Flamengo, mas ele vai esperar a estátua e depois vai embora. Pô, o Alaor já quer derrubar até estátua, hein? Porra. O cara tá secando estátua, eu nunca vi... Com toda certeza. Eu nunca vi disso, Jesus. Boa noite. Boa noite, Maurício, Evandro, Alaor. Boa noite. Tá secando a estátua também do Renato? Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão em casa. Antes de vocês É muito corneteiro por metro quadrado aqui, sabe? E é dos dois lados aqui, né, Maurício? A quantidade de vuvuzela que tem nessa imagem aí aberta, com todo mundo aparecendo, minha Nossa Senhora. Eu concordo com a Alaor, que é algo que é um pouco raro, que nós discordamos muitas vezes em alguns programas, mas com certeza estamos voltando ao nosso lugar de origem. O Evandro fez um resumo de todos os times do Campeonato Brasileiro na pauta do Inter aqui. Eu acho justo que o Flamengo desponte, é o clube mais popular do Brasil. Acho que tem feito um bom trabalho, que é reflexo do trabalho do Rodrigo Caetano, que ele fez nos anos anteriores também, que é o que nós, colorados, esperamos que aconteça no Internacional. Acho muito justo também a colocação que o Grêmio se encontra bem na tabela pelo trabalho devido às outras competições. Acho que
o departamento de futebol tricolor deve estar faceiro, apesar da corneta que existe por nós ultrapassarmos o Grêmio, que os próprios gremistas na vaidade consideraram o melhor time da América, os Galácticos, enfim, coisas do futebol, mas que dentro das 4 linhas se mostrou que existem hoje 5 times na frente desse time que é o melhor da América. Não importa se é reserva, não importa se é time misto, não importa, é a camisa do Grêmio. Quem tiver à frente do Grêmio é melhor que o Grêmio naquele certame, e hoje o Internacional demonstrou num espírito muito coletivo que voltou a ter um time unido, é a impressão que a gente tem. Mostrou que não temos a dependência do D'Alessandro, apesar dele ser um jogador muito diferenciado, que no Grenal vai atropelar o Grêmio, e já estou vendo a catástrofe, já estou antecipando para quem está em casa. É previsível que, esse Grenal pós-Copa, pós-Mundial, seja o Grenal do desaforo, o Grenal para devolver tudo aquilo que em 2 anos os gremistas resumiram as cornetas e potencializaram em tudo que a gente corneteou durante os 15 anos de sofrimento. Nesses 2 anos eles foram à forra com seu direito, mas agora chegou a hora da verdade, a hora de pegar o Grêmio completinho, pegar o Inter completinho e ver quem é o melhor futebol do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele ficou até nervoso agora. Tá faceiro, hein? Não, eu tô faceiro mesmo. A projeção é de uma vitória assim, uns 14-3, mais ou menos. Não, a minha vitória... Pra dar uma emparelhada. A minha vitória é 0-0 no Grenal, para mim é goleada. 0-0, o Grenal para mim é um jogo histórico. Desde 1949 o Grêmio nunca passou o Inter, então isso... Eu acho que meus filhos que estão aqui... 6 rodadas atrás, o Jesse foi visto de fraldão no Grenal da Arena. Negativo. Em 6 jogos, olha o que aconteceu. Não, 6 jogos, 8 jogos. Quantos jogos estamos sem perder? 8 partidas sem perder. Um time então, 8 jogos. Não foi no início dessa série. Um time que já foi campeão brasileiro, foi o primeiro dessa, sem nunca perder uma partida de futebol. Só existe um no Brasil Internacional. Então, isso traz essa sequência de bons resultados e de invencibilidade, nos traz esse resgate do time do glorioso Falcão e Companhia Limitada, que atingiu esse feito nacional inalcançável por outras equipes, e acredito que nenhum outro time nunca vai conseguir esse feito também. Então, é mais um crédito para o Internacional. E eu estou realmente muito feliz, porque eu critico muito o Internacional quando vai mal, e é uma coisa óbvia, o pessoal, mas tu estava criticando e agora tu está elogiando, mas... Vou criticar quando está bem, elogiar quando está mal? Não, né, Maurício? Vamos criticar no momento certo, né, Laura? Só porque tu tá na crista, né? Tá aproveitando, tá se inflando ali o Jesse. O Carlos de Canoas tá te provocando e provocando o Alaouro já pro tabela, porque são os 2 colorados da bancada hoje. Boa noite, Maurício. Pergunte ao Belaouro e ao Jesse se depois do Mundial o Inter vai poupar jogadores para outras competições. Abraços. Olha, eu acho que deveria poupar. Deveria poupar o Camilo. Já quero deixar a minha pré-lista de... Os jogadores que não estão tendo um bom rendimento, acho que devem ser poupados. Achei muito errado a entrada do Camilo também. Achei que poderia... Mas era um jogo... O jogo contra o Vasco foi um jogo onde existia... Seguiria poupando o D'Alessandro depois do Mundial? Eu acho que ele já vai estar bem na volta. Eu acho que o D'Alessandro tem um perfil de jogador que... na ausência dele, quando existe um resultado positivo, o retorno dele, ele vai ter uma cobrança muito maior. Eu acho que ele está cuidando da forma física, cuidando da saúde, eu acho que ele está analisando como ele vai contribuir com esse time que o Odair deixou pronto no Internacional. Eu acho que ele vai, a forma que o D'Alessandro vai entrar em campo, eu acho que vai ser bem diferente também. E tu, Alaouro? Não concordo com essa postura de poupar, tem que botar os que estão em melhores condições. E acerca do momento atual do Internacional, eu tiraria assim Potter e Damião e passaria a lançar mais essa gurizada que está vindo da base, que está merecendo o meu respeito e que devem sim ser titulares. Ao contrário do que o Jesper colocou sobre o Camilo, eu gosto muito da bola dele. Aliás, a partir do momento que ele entrou ontem, os cruzamentos começaram a ser bem mais feitos da melhor maneira que anteriormente estava sendo feito pelo Nico Lopes e que vinha sendo feito por outros jogadores. Inclusive o gol do Cuesta, fica bem pontual isso. O cruzamento do Danilo é pontualmente onde está o meu Camilo. quarto zagueiro. Do Camilo. Desculpa. Pontualmente está onde está meu quarto zagueiro. E o D'Alessandro tem lugar nesse time do Inter? Onde que ele entra ali nessa esquematização do Odair? Na minha concepção, nesse momento atual, ele pode entrar esporadicamente no segundo tempo para dar uma segurada no jogo, se for o caso. Mas não, no meu time, aliás, coincidentemente ou não, há 8 rodadas que ele não joga e há 8 rodadas que o Internacional não perde. Isso para mim não é mera coincidência. É coincidência para ti, Jess?
Eu acho que o D'Alessandro ele tem um magnetismo próprio de um ídolo internacional que às vezes pode ser prejudicial para o grupo. Acho que o grupo se sente mais à vontade também, se sente menos comprometido em tu pegar uma bola no meio de campo e tu tem que procurar o cérebro do time. Eu acho que mexe com a vaidade dos companheiros também. É um grupo unido, não é um grupo rachado, até pelo que eu sei de informações, mas com certeza o time ele fica mais nivelado, né, Laura? O time fica sem aquela referência galáctica, como eles chamam, que o D'Alessandro ele não é um jogador acima da média dos outros. Hoje ele é um jogador diferenciado, que já tem uma idade avançada, ele não está no ápice da carreira dele, não está no auge da carreira, como já teve. A condição física não é a mesma, mas é um jogador que entra no Grenal, é um jogador que tem jogadas diferenciadas que outros jogadores do plantel não têm, continua sendo ídolo fora de campo, dentro de campo. E com certeza o ingresso dele no time vai ser um ingresso tático muito interessante, porque eu tenho absoluta certeza que ele vai se enquadrar na forma que o Inter está jogando, não o contrário. O Inter se enquadrava na forma como o D'Alessandro jogava. Mas ele entra no lugar de quem hoje? Eu acho essa é a Que pergunta. função ele consegue fazer? Porque alguns falam, não, ele tem que entrar no lugar do Potker, no lado direito. Mas e quem é que vai acompanhar na marcação? aliás, O Potker, ele já eu jogou. acho que ele já... na janela agora, o Potker, eu já acho que nós já vamos vender ele. Nós temos 3 opções de Não venda. tá jogando bola, velho. Nós temos que vender um. Nós temos tem o o Grêmio. Dourado, nós Mas a temos questão- o Potker e temos o Nico. O Nico está dando um resultado em campo muito melhor que o Potker. O Dourado Daqui a parece... pouco o Iago também, já. Surgiram Sim, algumas mas o Iago sondagens. acho que eles são vão dar uma projeções. segurada. Agora, pontualmente em relação ao D'Alessandro, que é complicado, né? Eu venho sentindo isso há muito tempo, fazer essa crítica a ele é uma questão pontual, o cara é ídolo. Em nenhum momento eu questionei que ele vai deixar de ser ídolo. Ele nunca foi meu ídolo e nunca será por uma questão pessoal minha, né? Porque ídolo para mim é dentro e fora do campo. E para mim ele não é, mas eu não questiono a idolatria, não questiono que ele já representou para o Internacional. Mas é pontual isso, a idade chega para todo mundo, ele não consegue pontualmente hoje nem a la boba. Questão do Potker, ele jogou um Grenal pontualmente que ele fez à direita lá na frente. E qual foi o resultado desse Grenal? Porque ele não tem mais condições de marcar, voltar, ele não tem, pura e simplesmente não tem, eu não estou inventando. Isso é uma questão pontual. E o time passou a andar mais coeso e talvez sim, esse magnetismo de jogar ao lado do D'Alessandro, o time começou a crescer com vagar, não é nada que encha os olhos, mas é um time regular, é um time parelho, coisa que não vinha É acontecendo. um time mais solto, eu acho, né? Ele menos carga, é menos lembra carga. muito o Internacional com o Tyson e Nilmar, esse time. A jogada do primeiro gol, a jogada do gol do Nico Lopes. Quando você vai falando, a gente vai conferir os Claro. melhores momentos, João. Pode completar o raciocínio. Não, a jogada com o Nico Lopes, passando a linha do meio de campo, o Patrick, que não é o jogador mais rápido do Internacional, fazendo a armação da jogada e até ouvi uma narração dizendo que foi de primeira o chute do Nico, não foi, né? Conseguiu ajeitar. Não, ajeitou com a direita Ajeitou e com a bateu com a direita, esquerda. bateu com a esquerda. E o segundo gol do Patrick, pontualmente, que foi o que lançou para o primeiro gol. Pois é, essa questão do posicionamento, porque dificilmente tu faz uma linha de cabeceio e tu coloca alguém no segundo pau, meio metro na frente da linha de quem vai fazer o cabeceio. Foi no caso do Damião, o Patrick aproveitou que estava dentro da pequena área e pegou aquele rebote. Não é por acaso que ele estava ali também. Eu acho que tudo isso no treinamento, o posicionamento desde o cobrador, desde a cabeça da área até a pequena área, é feito no treinamento. Não existe outra forma de tu saber onde vai ficar o teu companheiro. Claro que não foi um passe do Damião. Não, foi um erro do Damião. Foi um erro do Damião, mas Que acabou sendo mas quando tu oportunismo. treina, tu faz o cômputo do acerto, a probabilidade de chance de fazer um gol naquela região. Porque a possibilidade, E- naquele lance particularmente, não, ele jamais imaginou até que o Que ele é Damião um bom erraria. cabeceador. Mas ele estava ali para um possível rebote, né? Sim, porque foi um cruzamento porque poderia, se passa do Cuesta, tem o Damião, que são 2 bons cabeceadores, e no rebote ainda temos o Moledo vindo também. É uma linha de cabeceio muito forte no jogo aéreo, e tu falou bem, Lauro, os cruzamentos, sim, do Camilo são interessantes, mas a função dele não é só cruzar, né? A Não, função do não. Camilo, ele deixa aqui em outros fundamentos. Não, deixa aqui, mas a mim parece que o Camilo vem sendo muito mal aproveitado e tem sido por todos os técnicos que passaram aí, que não tem muito tempo de duração. E, inclusive, na era Odair, via de regra, os caras botam o Camilo aos 38 e 39 do segundo tempo. Bom, até eu entro contrariado para jogar uma partida de futebol nessas condições. Ontem não, ontem já deram mais espaço para ele e ele já mostrou bem mais do que vinha mostrando. Por quê? Agora, Mas você não vai salvo botar faltando 3, 4 minutos só para ganhar tempo na substituição.
Mas salvo engano, em um Mundial, uma partida da seleção brasileira, o Fred, atacante, entrou aos 37 do segundo tempo e marcou gol, né? Bom, é diferente a concepção, né? É diferente a concepção. Nós estamos, pontualmente nesse certame que nós estamos... O jogador não pode entrar brabo porque entrou aos 37, não pode entrar 38. brabo. Não pode entrar Por favor, brabo, né? não. Acho que pode sim, porque são 5, 6 jogos ao longo de uma temporada que tu só entra aos 38, 39. Mas o que é pior, tu jogar 7 minutos ou tu não jogar? Eu acho que pior é jogar 6, 7 minutos. Eu não sei. Melhor não entrar. Uma coisa é fato, é difícil de o jogador entrar no ritmo do jogo, né? E pontualmente nisso, lembrar o... E esse gol aí, o que vocês acharam? A bola veio meio venenosa, mas foi um frango do Lombo. Foi um frango. Ele fez e aí... sem ritmo, né? Sem ritmo, né? Mas aí eu tô com um problema de ritmo no meu gol, né? Que é o Danilo Fernandes e o Lombo. E aí essas coisas... Quem joga tá sem ritmo, é isso? Aí eu questiono. Aí tu tens ali o Daniel no gol, pedindo passagem, que entrou bem domingo, mostrou personalidade. Claro, tomou um gol de pênalti, mas deu pra ver que ele foi pra cima do Gabigol, tal. Eu penso que essas coisas que o Inter está equivocado, tem que investir mais nas categorias de base e parar de fazer essas contratações que não acrescentam tanto. Recentemente... Lomba renovou até 2020. Pois é, recentemente nós botamos e o goleiro atual titular da seleção brasileira é cria da onde? Não, e esse, então tá na hora de voltar a apostar nas categorias de base do Inter, coisa que o Inter não vem fazendo. Desculpa te interromper, Lorena. Esse lance do gol aí é a falha do Vasco. O jogador cabeceia sem precisar pular. Não é só mérito do Camilo que fez o cruzamento, nem dele que está bem posicionado. Também é falha da zaga do Vasco. Aí tu vai imaginar que de sábado tu vai falhar num cabeceio um dos melhores zagueiros da América do Sul. Sempre fui fã do futebol deles. Mas eu não posso analisar o erro do adversário, eu tenho que analisar as virtudes do meu time. Não, mas cabecear um zagueiro... Mas a cobrança de escanteio foi muito boa. Não, foi uma cobrança... Como é que se diz? É que normalmente normalmente Grêmio Internacional e boa parte dos clubes, a jogada padrão tem sido aquela bola alçada sem muito peso no primeiro pau. Não batendo escanteio no primeiro pau já é Mas já é um avanço. Mas os caras que vinham batendo escanteio no Internacional, inclusive da Alessandro, as bolas tudo na mão do goleiro. Não, o cruzamento foi bem feito. Muito bem feito. Discordo disso. Só que assim, cadê tem como voltar, se puder voltar, tu vai ver que quem é que marcou o Cuesta no cabeceio? A falha foi da marcação. Ele até pode fazer um gol de cabeça o zagueiro, se ele surpreender, como foi o outro gol dele. Contra o Santos? Exato, se ele surpreender o zagueiro por mérito, impulso e tempo de bola. Mas ali foi visível que foi falha da defesa do Vasco, que não é lá essas coisas. Não, uma coisa complementa a outra. Não, olha a impulsão que o cara botou naquele gol ontem. Tá. Qual? Do Cuesta? Olha onde ele sobe, olha lá. Aí, ó. Olha onde ele sobe. De novo o gol. Olha onde ele sobe. Olha lá. Olha. Ele subiu. Ele se antecipou ao zagueiro. Ele não subiu. Sim, mas Não, mas ele se antecipou ao zagueiro. Sim, mas o cara tá vendo que é uma máquina pra cima dele, Isso é um gol com um jogador de 1,65 m, 1,70 m faz. Né? Se estiver naquela posição ali, faria. Tá, mas tu tem que ter a sequência da jogada. Se tu vai cruzar uma bola pro jogador de 1,90, tu vai cruzar que altura a bola? 2 metros. Primeiro o lance não começa ali, o cruzamento não vem nele, vem no Moledo, né? Depois, na continuação, é que ele faz, né? Sim, ele tá ali pela mesma sobra que o Patrick estava no lance da Mas então é mérito de quem está cruzando onde estava o Moledo, que teve toda aquela impulsão para cabecear. Sim. Isso é mérito de quem cruza. Deixa eu ler algumas mensagens dos nossos telespectadores. Cuida o nome que tu vai te referir a mim, porque eu estou começando a patentear isso aí. Vai patentear? Mas qual o nome? Porque não sei, eu vou definir depois eu vou definir. Define o nome aí, mas... algumas mensagens, facebook.com/Luiz Carlos Rec, também no nosso WhatsApp, 995882374. O Daniel Barcelos, registrando que está nos assistindo, ele veio para o Facebook para dizer, tô assistindo vocês na TV. Envia a mão. Então, maravilha, o Daniel na nossa audiência. O José Henrique tá na briga, tá na bronca contigo. Pô, mas o Belaor é xarope, diz ele. Muito obrigado. Pro inverno é fundamental, né? Em vez de tomar cachaça com mel, toma um xaropezinho. Já por outro lado, o Wagner Cruz diz que o Alaor é mito. É matéria paga aqui, mas tudo bem. A Luciane do Vale, vamos Inter, tá também comemorando aqui, empolgada com esses resultados. O Maurício Ferraz Martim, Belaor, mito. Tem que decidir, Alaor, Belaor, mas estão te chamando de mito. Vamos ver quem mais aqui. O Adilson Godoy, tá? É bronca contigo aqui, Krebs. Diz, a desculpa do Grêmio é que está em 3 competições. Só que não falam que o Grêmio só disputou 2 partidas na Copa do Brasil e a Libertadores parou de ter jogos há algumas rodadas. Isso
não deixa de ser uma verdade. Mas também não deixa de ser uma verdade que o mês de maio do Grêmio foi um mês de invencibilidade. Tá, e o Grêmio tá mal? Olha, eu tenho aqui na minha mão, vou Está mostrar. classificado na Libertadores, na linha de frente. Qual foi a classificação do Grêmio na Libertadores entre os 16? Segundo melhor. Segundo melhor. Está na Copa do Brasil agora nas oitavas, né? Oitavas de final. Oitavas, tá? Não, Copa do Brasil foi para as quartas. Na Libertadores está nas oitavas e Copa do Brasil está nas quartas. Nas quartas. Tá? São 6 jogos na Copa do Brasil para o título e 8 na Libertadores. Posição do Campeonato Brasileiro. Tem quinto lugar, a 2 pontos do terceiro, 3 pontos do terceiro, 2 pontos pontos do G4, que é o Inter. E com uma expectativa seguinte, ó. Te preocupa Flamengo na frente, vai enfrentar dificuldades também. O que está ruim? Quer ganhar sempre? Te preocupa ter terminado atrás do Treinador Inter? nos últimos 2 anos, tá? Nosso torcedor nos últimos assim. 2 anos, tá? Ganhou uma Copa América, ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou agora a Recopa Sul-Americana. Tá ruim? Então tá, então eu não sei o que é bom. Eu acho que está maravilhoso. Não sei Mas o que é agora bom. eu vou para um outro lado, Gessia, Laor e Evandro Krebs. Hoje, à 13h, esteve aqui Dr. Nelson Almeto, que é um grande dirigente da história do Grêmio, deixou a marca dele na história do Grêmio, e ele foi taxativo. Ele disse, olha, o Grêmio tem um 11 muito bom, os 11 titulares do Grêmio são os melhores do Brasil, o Grêmio tem o melhor time, o melhor 11 do Brasil, mas com este grupo o Grêmio não vai ganhar nada. Ele entende que o Grêmio precisa de mais peças, precisa de alternativas para poder modificar alguns jogos e até para modificar algumas situações no Campeonato Brasileiro. O que você imagina, o que você acha nesse grupo do Grêmio que precisa de reforços? Uma unanimidade, que é a lateral direito. O Léo Moura não vai aguentar os jogos, a quantidade de jogos que tem. Mas o que você vê de deficiências nesse grupo do Grêmio? O que pode melhorar? Não deficiências, mas que acréscimos esse grupo precisa para buscar pelo menos um desses títulos? Tá, isso aí em relação a qual time? Ao time principal do Grêmio? Aquele que disputou todos os jogos da Libertadores? Ou é esse time que vem mesclando? Começou o mimimi do plantel aí conselheiro na disputa do gremista. Campeonato Brasileiro. Não, eu quero saber isso. Mas o Grêmio, Porque, assim, ó, o Grêmio é um olha time... aqui, ó. Desculpa te interromper, cara, mas assim, ó, você tem que parar com essa mania de separar time de futebol por escalação. O Grêmio não é só os 11 titulares. O Grêmio, se jogar com 11 reservas, é o Grêmio. Exatamente. Então tu tem que aceitar quando... Vocês gremistas têm que aceitarem com humildade de que a camisa é maior do que a escalação do plantel. Ó, até 2 semanas atrás, tá, o Inter estava fugindo do bloco do Z4. Nas últimas 24 horas, subiu 1 ponto na frente do Grêmio. E tu acha que você tem autoridade para vir aqui dizer que o Grêmio está mal? Nós temos autoridade. Estão na frente do Grêmio. Vem cá, vocês estão na frente do Grêmio, como o Fluminense esteve na frente do Grêmio. Nós temos autoridade porque nós somos pais de vocês. O pai sempre tem autoridade sobre os filhos. E assim como há 2 anos atrás, nessa mesma rodada, vocês eram o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e foram rebaixados. Quer dizer, não significa nada do ponto de vista, né, de tu ter uma consistência de posição nesse momento, tá? É importante tu estares na frente, mas é evidente que sim, eu quero estar na frente. Agora, quem é que pode estar na frente em tudo? Me diz. Palmeiras foi o primeiro colocado da primeira fase da Libertadores. Qual é a colocação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras é o 6º, tem 19. É o sexto, está em crise, o time ruim, não joga nada. Foi o primeiro colocado no Campeonato da Libertadores, tem 6º no Brasileiro. Flamengo é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Qual foi a posição dele na Libertadores? Entrou no 2º bloco. Foi o 15º. Entrou no 2º bloco. Penúltimo colocado dos classificados. Não existe. Não, o 15º foi o Estudiantes. O Flamengo foi um pouquinho melhor. Não existe essa de querer estar na frente em tudo que é competição. Então, assim, ó, não é justificativa. Sempre foi assim. E eu lembro que o Internacional, a última vez que disputou uma Copa Libertadores, e foi muito bem, foi com o Diego Aguirre ainda, a maior crítica que se fazia dentro do Inter é que o Diego Aguirre tinha 3, 4 equipes e mudava a cada jogo. Era o tal do rodízio. Pois bem, é o tal do rodízio. Aquele rodízio foi o único ano que deu certo no Internacional para disputar várias competições
e chegar em condições de vencer lá na frente. Quer dizer, vira a cor e dizer assim, ó, é mimimi. Pô, mas então é mimimi de todo mundo. E nesse Inter, faz referência a 2015, o Inter chegou em terceiro na Libertadores. Poderia ter chegado à decisão. Exatamente. E pontualmente o Aguirre foi extremamente criticado. Aguirre, aliás, que pega um time fraco como é o São Paulo e já botou o São Paulo lá na ponta. Já está fazendo campanha. Eu respeito e admiro muito o trabalho dele, mas infelizmente foi atropelado por aquela direção do Internacional que não tinha uma visão muito boa a respeito de futebol e outras questões, quiçá, administrativas. E foi o último grande time do Internacional. Exatamente, é isso aí. Mas agora eu vou te provocar um pouquinho, Evandro Krebs, só porque também é meu papel enquanto... Provocador. Não, eu tenho que provocar aqui. Eu tô no papel do REC, eu não vou fazer as perguntas filha da mãe dele, mas eu vou... Tu sabe eu vou provocar um pouquinho o Evandro. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Bruno me entregou hoje, ó. Vou mostrar aqui, ó. São 3 folhas de classificação do Campeonato Brasileiro. A primeira é a classificação oficial, que é a que de fato importa, que é a classificação com a soma de todos os jogos. A segunda classificação é a que preocupa os gremistas. É a classificação considerando apenas os jogos como mandante. Nessa classificação como mandante, o Grêmio é apenas o 16º mandante entre 20 nas campanhas. Já a classificação considerando os jogos fora, é a classificação que deixa os gremistas felizes. Porque o Grêmio é a segunda melhor campanha fora de casa. Por que isso está acontecendo, Evandro? O Grêmio não consegue ganhar em casa e, claro, aí faz os resultados fora. Eu posso responder para o Evandro, porque não tem casa. Né? Porque todos os jogos do Grêmio, mesmo na arena, os jogos são fora de casa. Né? Mas se for contabilizar um estádio dos torcedores que locaram... Então, como mandante e visitante para ti. Exato, melhorou. Agora eu posso deixar o conselheiro do Grêmio responder. Ele está bem informado de Grêmio, né? Acho que está mais informado de Grêmio do que de Inter. Mas ele o Krebs passou agora até a escalação do Aguirre, pelo amor de Deus. Não, que o Alaor concordou. Ele sabe a posição que o Inter ficou no Campeonato Brasileiro de 2004, de 2007, de 2009. Claro, quem acompanha o futebol sabe isso. Né? Mas assim, ó, essa questão, por exemplo, assim, de tu teres nesse momento menos pontos em casa, menor desempenho em casa do que desempenho fora, isso aí é muito circunstancial, isso é sazonal. O Grêmio tem enfrentado algumas dificuldades jogando na arena. Por quê? Talvez, às vezes, até mais dificuldades do que jogando fora, porque casualmente o Grêmio enfrentou na arena equipes de menor expressão, equipes que vieram completamente retrancadas. Né? Você está colocando o Inter nessa lista aí? Não, o Inter jogou com uma retranca. Depois na arena, não é mimimi, todo mundo sabe. Retranca, né? O Grêmio teve dificuldades. Teve dificuldades com o Inter, teve dificuldades com o Atlético Paranaense. Né? O Atlético até foi um pouquinho mais faceiro. Foram equipes, mas enfim, foram equipes que vieram fechadas. O próprio América Mineiro. O Fluminense veio fechadinho aqui. O América veio fechadinho. O Grêmio ganhou de 1-0. Se não fosse aquele gol impedido... Né? Mas o Internacional também enfrentou dificuldades aqui. Né? Não conseguiu ganhar do Esporte. Né? Coisas que se o Grêmio não conseguiu tivesse... ganhar das reservas do Cruzeiro. Enfim, então não, são coisas assim... reservas titulares, assim, tanto faz, isso não importa. Né? Plantel do Cruzeiro. Preocupa muito mais, tá? Me preocuparia muito mais se essa estatística fosse invertida. Tá? Porque essa situação de vencer em casa, de retomar um bom desempenho em casa, isso aí é muito mais fácil do que tu reverteres assim, ó, tu ter que buscar pontos fora de casa. Quer dizer, entendeu? Eu acho assim, ó, que esse equilíbrio está mais fácil de ser alcançado dessa forma, né, como o Grêmio se encontra hoje, do que fosse inverso. Porque a gente sabe o seguinte, assim, ó, o dever de casa, o que é? A média tem que dar 2 pontos ganhos por partida para chegar lá no final do ano disputando o título. Tá? Me parece que Grêmio e Inter estão com a média aí ao redor de 1,8, uma coisinha abaixo, assim. Tá? Então, assim, ó, isso é plenamente alcançável. Agora, o mais difícil é tu buscar o ponto fora de casa. Né? O dever de casa é tu ganhar. Agora, esse ponto fora de casa que muitas vezes se torna um fator decisivo para não se ganhar campeonato. Eu não me recordo de algum time que deixou de ganhar um título, né, por ter tido um desempenho em casa
insuficiente, mas sim deixar de ganhar um título por ter o desempenho fora de casa insuficiente. Então, eu acho que isso aí são coisas assim que são estatísticas pontuais. Né? Eu vou fazer uma estatística de quem fez mais gol fora da área do que dentro da área. Quer dizer, não sei. Quem é que fez gol? Uma estatística de quem fez gol depois dos 30 minutos do segundo tempo. Quem ganhou o jogo no segundo tempo, quem ganhou no primeiro tempo. Tem estatística para tudo, né? O que interessa é o seguinte, ó. Só as qual é a estatísticas pontuação, boas. né? Qual é a classificação, está no pelotão da frente, tem alguma coisa decidida, tem algum time hoje no Brasil que tu possa chegar e dizer assim, ó, esse é o favorito do Campeonato Brasileiro? Não. Ué, mas o Grêmio não era o favorito até pouco tempo atrás? Se o melhor da América é o favorito, né? Não é o melhor da América. Hoje, foi o melhor da América no ano de 2017. Bom. Agora sim, estamos falando a mesma coisa. Nesse momento, é o segundo melhor da América no campeonato atual. Quem é o primeiro Porque melhor da América? O primeiro é o Palmeiras. Primeiro é o Palmeiras. Isso é tabela, isso é estatística, isso é matemática. Tá agora ali, a estatística vale, então. Mas tem estatística para tudo, tu acabou de dizer. Claro, aí, mas a estatística para tudo. Aí a estatística favorece o Grêmio, é válida. A estatística não favorece, seguinte, não vale nada. É o melhor da América. Bom, enquanto não tiver um novo campeão da América, o Grêmio continua sendo campeão da América. É o detentor do título até lá. O Grêmio é o campeão da América hoje. Então quem é o melhor time do Brasil hoje, pela tua tese? Pela tua tese, o melhor time do Brasil. É o Corinthians. Até outro ser o campeão. É o Corinthians ou o Cruzeiro? Até ter um novo campeão. É o Corinthians. Claro, evidente. Então, o Corinthians é o atual campeão e o Flamengo é o líder. Alguém vai ter que jogar esse ano o suficiente para que o Grêmio não continue sendo o melhor da América. Agora, até ganhar o título, o Grêmio é o campeão da América. Isso aí eu acho muito engraçado, cornetas à parte. A partir do jogo do Mundial de Clubes, acabou o melhor da América. Quando o melhor da América enfrenta o melhor da Europa e perde... Aí o melhor da América se torna o segundo melhor do mundo. Mas continua o melhor da América. Continua o melhor da América. Perfeito. Mas se tu não manter o nível que te levou até a final do Campeonato Mundial de Clubes, o Grêmio hoje é um time manjado. Hoje o Grêmio é um time que qualquer time... É um time tão manjado, está em segundo lugar na Copa Libertadores e está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas isso é estatística. É um time... Mas vem cá. Bom, o que é então? Tô falando qualidade de futebol. O que serve então? Eu acredito. Tu acha que o Grêmio melhorou o futebol ou piorou o futebol depois do Mundial? Depois do Mundial? Não faz muito tempo. Não. Mas qual o Grêmio que a gente vai comparar? É o Grêmio que meteu 5 no Santos e no Cerro? Não, é o Grêmio que empatou com o Sport. Na minha opinião, é o Grêmio que vem em declínio em qualidade de futebol. É um Grêmio que se tornou previsível. Onde eu acho que o Internacional está em aclive. Porque ganhou um jogo ontem. Ele não ganhou um. Ele não perde a 8, meu. Não perde a 8, mas ganhou quantos? Ele não estava perdendo e ganhou o jogo de ontem. Ganhou quantos jogos? Ganhou os 8 jogos. Hoje tu acha que o Inter piorou? Tu acha que o Inter... Não. Pelo contrário. Tá? Eu venho desde o início do ano aqui dizendo o seguinte, sempre debatendo com colorados, né, que vinham aqui e só falavam mal do time, né? Parece que tem brigar para não cair. Parece que já tem meia dúzia de candidatos a presidente do Inter. Eu acho que hoje não tem mais ninguém. Eu acho que hoje vai ser vai ser um presidente consensual. Não, continua mesmo. Não, vai ser um presidente consensual. Não, continua porque esse time espetacular que está hoje, tem uma direção que está por trás, essa direção tem que continuar administrando esse time, que é um time espetacular hoje. Acabou as eleições do Inter. Aí não, na política do Inter não. Peraí. Mas é que não podia, tu deste a opinião e o deste também. De quem vinha aqui e dizia que o Inter era o pior Inter dos últimos anos, eu chegava e dizia o seguinte, olha, esse time de 2016 para cá é o melhor time. É o melhor time. Agora, não encaixou ainda. É um time que vai buscar a sua identidade e que vai ter um desempenho muito superior àquilo que vem demonstrando em campo. Que é aquilo que está acontecendo. Mas só me permite, é que eu não dei opinião. Eu não dei opinião sobre isso aí. Primeira questão, pontual, do Grêmio, em relação ao Mundial. E eu disse aqui, eu não corro do que eu penso. Se o Grêmio fosse mais agressivo, como me parece hoje com o Everton, ao invés de Fernandinho, isso eu sempre disse, e disse que aos 4 minutos do jogo, o Fernandinho pegou uma bola. Se ele tivesse a coragem para ir para cima, ele estava lá na frente, ele voltou a bola foi lá no Marcelo Groi. Se fosse um Everton, o jogo seria outro. Bom, isso é profecia, poderia ou não. Claro. O Michael, quando entra, faltando 10 minutos, me assustei, porque o Grêmio voltou a ser o Grêmio que tinha sido da Libertadores. Me assustou, esse cara pode incomodar. Felizmente, para meu agrado, terminou o jogo 1-0, gol do Cristiano Ronaldo.
O centroavante do Grêmio me ajudou, saindo da barreira. Agora, o Inter de 2018, é fato, sim, que de 2016 e 2017 é superior e mais. Tem uma situação pontual que é o psicológico. Por que hoje eu estou faceiro? Porque, para mim, é pontual o fator psicológico. Ontem terminou 2016 para o Internacional. Não só que diz respeito ao futebol, mas o emocional, o psicológico. Ontem o Inter toma aquele gol do Vasco e já não há mais aquele desespero dentro do jogo, como não tinha sido em Santos também, de se preocupar porque tomou um gol. Lá em Santos também tomou um gol e o Inter acabou ganhando o jogo. O André, o nosso telespectador, tá indo nessa linha aí, tá dizendo que o Inter tá voltando a ser o Inter, que quando toma gol mostra indignação e busca fazer mais um diferente do que acontecia antes. É o psicológico, porque em 2017 nós tínhamos a obrigação de sermos campeões da Série B e acabou não acontecendo, por uma série de fatores, que agora não vem nem o caso retomar toda essa fase. Mas agora sim, pontualmente a partir de ontem, o Inter está com o psicológico retomado, com um time que não é lá todas essas coisas, não é toda essa maravilha, mas que está encaixadinho e tal, e tende a melhorar, porque tende, no meu entendimento, a aproveitar melhor seus jogadores de base e de fazer contratações esdrúxulas e voltar a ser um Internacional grande como sempre foi. Perfeito, E nesse sentido eu concordo. Perfeito, Eu penso que isso esse Grêmio de 2018 é superior ao do ano passado. Talvez os times da Libertadores estejam mais qualificados do que estavam no ano passado. Tiraram as crianças da sala nas oitavas da Libertadores. E o Inter... Não tem time pequeno. Mas... E o Inter está em aclive, sim, está subindo e está bem melhor que 2017 e 2016. Porque assim, eu não sei se o time titular do Grêmio desse ano ele vai chegar num estágio superior ao do ano passado. É muito difícil. Tá? Mas o grupo desse ano é um grupo que te dá mais opções de qualidade do que o grupo do ano passado. Isso eu não tenho dúvida. Mas ele ainda tem algumas carências. Né? Tem, claro que sim. Eu diria que a maior delas... bem. Eu diria que a maior delas... direito é uma grande deficiência que nós temos hoje. Me permite, Carlos, talvez tu nem queira opinar por questão pontual. Acho que o maior equívoco do Grêmio em 2018, ou final de 2017, foi permitir a ida daquele lateral direito. O Edilson. O que tá fazendo falta o Edilson. Por mais que o Alisson teve atuações razoáveis, boas, mas não chega. Não, esse lateral, a importância tática. Falta o jogador tática e de liderança. O jogador com a qualidade e com a personalidade dele dentro de campo. Não, claro e mais do que isso, o Edilson, alguns gremistas argumentaram quando ele saiu, mas o Edilson fez só 30 e poucos jogos. Só que aí o Edilson revezava os jogos com o Léo Moura. O Léo Moura não tinha a carga que tem hoje de ser o titular. E na hora do jogo decisivo. Na hora H entrava o Edilson. O Edilson crescia nos jogos de Libertadores. A quantidade de passes que ele deu na Libertadores no ano passado para gol. 8 ou 9 gols. Então, em relação ele participou diretamente no título ano passado. Nós não podemos ter memória seletiva também. Quando a fase estava ruim, que o Krebs comentou, teve protesto da torcida, teve pressão de jogador, teve pressão na direção. Então, uma série de fatores que transformaram um ambiente que, de certa forma, estava hostil, tanto para os colaboradores do clube, mas que funcionou. Mas vi colorados em fevereiro dizendo que o time realmente... Mas é a hora de tu dizer que o time está ruim, é quando ele está ruim. Não adianta dizer que o time está ruim agora, que o time está encaixadinho. É assim. Só que nós temos que saber que de fevereiro até junho, o time melhorou, ok, perfeito. Quem são os responsáveis sobre isso? Aí entra a política querendo os méritos, cada um da sua fatia do bolo, do mérito, do progresso. Só que nós não podemos esquecer, paralelo a isso, para ter esse time, custou dinheiro esse time. Agora teve, na questão das contas do clube, poderia ser gasto 20 milhões, foi gasto 60, foi investido, passaram um pouco da conta, beleza, o time está ali, está crescendo. Se tivesse gastado 120 milhões, teria um time muito melhor e assim por diante. Então, eu acho que nós temos que entender o contexto do Internacional. Série A, pós-vinda da Série B, até chegar num momento que está tranquilo para nós, porque nós tínhamos sim preocupação de não cair com aquele time em fevereiro e março. A preocupação quando vem da Série B é não voltar para aquele inferno ali. E eu acho que o Inter conseguiu o quê? Sair da zona de conforto e do risco de cair para prospectar uma vaga na Libertadores. Se os oportunistas vão aproveitar o ensejo para se candidatar dizendo, não, está na Libertadores porque eu coloquei, beleza, é um direito deles. Agora, temos que parabenizar as torcidas que foram lá cobrar dos jogadores, porque os jogadores não encontravam jogador embalada indo para shopping tranquilo aí não, porque a cobrança pegava. E quero parabenizar porque pegou bem. Não teve agressão ao jogador, nada disso. Foi cobranças de torcedores. Em alguns momentos se passou do ponto, mas... se passou, mas eu digo em relação aos atletas. Agora. Eu acho que momentos de turbulência,
Depois da tempestade vem sempre a bonança. O Inter mantendo esse nível, vai beliscar alguma coisa assim, vai beliscar uma Libertadores. Se acabasse hoje, já estaríamos nela. O Grêmio estaria na Sul-Americana ou disputando. Não, o Grêmio estaria na fase preliminar. Fase preliminar. E como o nosso amigo gosta das estatísticas positivas para o Grêmio e não gosta das estatísticas negativas para o Grêmio, todas as competições, se o Grêmio for campeão da Libertadores, ele nunca foi o campeão brasileiro. Então ele sempre se classificou e atingiu um título sul-americano em cima de uma classificação e de uma vaga, não de um título. Aliás, eu acho que só o Cruzeiro que conseguiu, não foi? Não, o Cruzeiro também não. O Cruzeiro ganhou a tríplice coroa. Pois é, mas... Não, mas ele foi vice do Inter quando ele ganhou a Libertadores. Né? É isso aí. Ele foi vice do Inter e ganhou a Libertadores. A nossa tríplice coroa também teve o Campeonato Brasileiro. Naquele fantástico 5-4 lá no Mineirão. Aí eu vou provocar vocês com questão histórica. 2005, o Inter foi campeão ou vice do Brasileiro? O Inter foi roubado, é diferente. Aí não dá pra analisar aquele mas porque... Não, porque meteram a mão, bateram a carteira, vergonha. Isso aí não dá pra Foi analisar. mais roubado que o Independiente na Recopa. Não, isso aí não existe. O cara tá reclamando do árbitro de vídeo. Essa de 2005 Aliás, eu não posso essa comentar. história aí de árbitro de vídeo, eu tava vendo uma das transmissões hoje aí do Mundial e perguntaram pro comentarista de arbitragem, o gol foi legal? Olha, se ele falar que o gol não foi legal, fecha o departamento do árbitro de vídeo e toca tudo fora. Exatamente. O gol tem que ser legal agora com o árbitro de vídeo, Reclamaram porque não consultaram o árbitro de vídeo eu acho que foi num lance de ataque do primeiro gol da Rússia, acho que foi. Mas foi legal. Eu não sei se os gols foram legal ou não, mas já temos a imagem da Copa. Coisa linda, né? Aquela comemoração russa com a bandeira do Internacional ao fundo, né? Já está definida. Pode terminar o Campeonato Mundial agora, hoje. O Daniel tá fazendo o papel do Bruno, nosso produtor aqui, e foi pesquisar essas informações. 91, o São Paulo ganha o Campeonato Brasileiro e 92 é campeão da Libertadores e do Mundial. Mas é uma exceção. É o único caso. É uma exceção. Então, e essa é uma exceção e um baita time também, Zete, Raí, Miller. Aquele time Olha aqui, algumas mensagens dos nossos telespectadores no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, você assiste ao vivo o preliminar da 1 às 1h45 e o Cadeira Cativa das 7 às 8h30. O Lucas Ladvig, adoro essa arrogância colorada, continuem assim que tá bom. Pelo amor de Deus, ganharam meia dúzia de jogos e estão se achando a última bolacha do pacote. A provocação é com Falou vocês. O torcedor do time que ganhou do Zamora, do Iquique e saiu para Guete para festejar e tocar foguete. Então, esse tipo de cobrança... Mas vale? Vale, assim como a nossa arrogância. A arrogância colorada por uma sequência de vitórias serve também para quando enfrentar adversários fraquíssimos na Libertadores. E convenhamos, do chaveamento das oitavas de final da Libertadores, eu não vou nem dizer o time que pegou os adversários teoricamente mais fracos, porque pode soar como arrogância. Eu nem vou comentar isso. Mas é sorteio, né? Foi na bolinha. É um sorteio. É que a bronca dele é o seguinte, é que o Grêmio pegou o time com nome de bolacha, não pegou o time com nome de uísque. Entendeu? Olha aqui o... Lembra do Chivas, né? Lembra. Me lembro do chamar. Me lembro também que o Grêmio pegou time com o nome de Barcelona. Mas não é o Kid, é o genérico. Aí tem que... aí não é o Kid. O Real Madrid era o Kid. Aquele era o Kid, mas eles atropelaram eles, né? O Edu Silva, ele tá te dando um pau aqui, mas eu acho que ele entendeu errado. Porque ele tá dizendo que tu disse que o Palmeiras não joga nada. Não, tu tava defendendo justamente o contrário, que o Palmeiras é o melhor time dessa fase da Libertadores. Volta a fita aí, Interpretação de texto. Edu de Gravataí, daqui a pouco o cara pega ali pela metade, confusão. Bom, o João Carlos tá dando um pau no Jesse James. Um abraço, João Carlos. O Rogério Lemos... gremista da rua Manuel Elias, então da Avenida Manuel Elias, imagino eu, se é a Avenida de Porto Alegre. Da FAPA ali, da FAPA. Imagino eu. João Carlos que para brigar com o Jesse James tem que vir armado, hein, meu? Olha aqui, ó. Eu venho com meu segurança. Tem dois seguranças o Jesse hoje aqui para garantir, por isso que ele tá crescendo para cima levando Krebs, né? Não é pouca coisa. O Rogério Lemos está dizendo aqui... Desculpa, eu vou te interromper. Começa com esses papinhos, eu fico nervoso, porque essa cadeira é minha direita, essa é a esquerda, depois se der telequete, eu tô no meio. Montanha. Eu não sou montanha para separar, vou ficar só olhando. Essa aqui já tem tradição, hein, cara? Eu qualquer coisa jogo a mesa aqui, não... Vai. Olha aqui, ó. O Rogério Lemos está dizendo que o Grêmio precisa de um lateral direito, um esquerdo, um zagueiro, um articulador e um fazedor de gols. Bom, então contrata um time inteiro. Eu acho que a ideia é essa. O Grêmio é mais dependente de alguns jogadores do que o Internacional hoje, né, Maurício?
Hoje o Internacional tem peças de reposição que não tem um jogador que se distancie tanto do outro. É mais mérito pessoal de cada jogador a cada rodada. Quem que é o reserva do Damião? O Nico Brenner. Lopes, pode ser, o Brenner, pode ser. O Inter é um Não, time... o Nico, alguns dizem que é o reserva do D'Alessandro, outros dizem que é do Potker, outros que Eu é acho do que é do Damião. Damião. Ele é Eu reserva acho de que é todo do- mundo, Não, mas então ele é eu o acho que ele é Cícero do Não, do não, Inter. mas Ele ele é não- um atacante reserva. Não, mas ele não é o 9. Ele não é o 9 que... não é o centroavante. Ele não é o 9 que é o Damião. O 9 que é o Damião é o Brenner. O Inter eu acho que hoje tem reservas por setor. É o setor de meio campo, é o setor da defesa e o ataque. É assim que são as reservas do Inter. O Nico não é armador e ontem entrou e fez um bom papel. Segredo. Não na condição de armador, mas fez Mas um bom papel. alguns dizem que ele tem que jogar nessa função do enganche. E não é armador. Quem, o Nico? E jogou muito bem o ontem. Nico. Mas Pode tu ser. teres assim, ó, tu teres no grupo jogadores polivalentes, isso aí é extremamente importante. O Cícero, por exemplo, o Cícero só não substitui o Groi. O resto pode contar Dependendo com o também. Cícero Vai- em vai- qualquer posição. Vai Dependendo Daqui a também. pouco ele faz ali... A escalação do Grêmio, então, o espectador mandou esses tempos, é Groi, Groi mais aí Madison ou Cícero, Cícero. Jeromel ou Cícero, Kahneman ou Cícero, e assim sucessivamente. O Valdir tá querendo te provocar aqui, Kreves, tá perguntando se o Palmeiras também veio fechado enfrentar o Grêmio. Na Não, arena. o Palmeiras fez um grande jogo. Fez um grande jogo. O América também, só que aí inventaram um gol impedido Não, ali. Palmeiras veio para o enfrentamento. Palmeiras deu um Jogou. chocolate. É diferente. O enfrentamento foi o Internacional. chocolate. O Palmeiras deu um chocolate, vocês. Aqui, ó, a bom, Maria tá. Conceição Moraes Fortes tá na bronca com o Jesse, mas paz no coração, Maria, não precisa pegar tão pesado. Maria, assim, não sei o coitado. que tu mandou de mensagem, mas quero te mandar um beijo. Minha mãe também é Maria, mandar um beijo para ela. Fica com Deus, Maria. Acabamos de voltar de greve, acalma o coração. Tem um aqui, cadê o... Deixa eu achar aqui o espectador. São muitas mensagens que chegam aqui. O Gelson Costa tá a favor do Jesse, tá dizendo, aí Jesse, dali Inter. O Márcio Araújo tá perguntando do REC. O REC tá hoje... Tá com bicho. Não, o Tite. ele tá... Como é o nome da... Como é o nome Tá na da... Rússia. Ele tá vetado pelo departamento médico. Mas qual é o sítio que ele tá? Qual é o problema? Não, aí tem que ver se ele assinou o papelzinho do outro lado, se eu posso divulgar o sítio ou não, Não, entendeu? o Rec disse hoje que ele estava sendo confundido no rádio com o Paulo César Carpegiani. Confundido como? Pela voz, né? Não é a qualidade em campo, calma. Não, porque ele veio com aquelas aplicações dele ali. Olha aqui, ó. Depois do intervalo comercial, tem muitas perguntas dos nossos telespectadores de que posições o Inter pode reforçar, onde pode chegar esse Inter. O Grêmio, perguntam pro Krebs se acerta. Eu já vou responder Calma. pelo Inter. Não precisa reforçar nada. Tá bom. Calma, vamos responder depois os reclames, que tem 3 reclames para cumprir, Krebs. E já vou responder pelo menos. Não precisa contratar nada. Não precisa Na nada. janela pode vender meio mundo agora. Então eu não preciso E fazer bom, esse e nariz não- de cera para chamar o intervalo. Já Nariz de voltamos. cera. Oito da noite, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Mandar um abraço pro Cristiano, nosso colega, amigo, parceiro, Mercado Ofertão, que é aqui próximo da Ubra. Ele tá mandando uma mensagem pro Krebs. Diz aqui, ó, diz pro Krebs que se ele precisar de segurança, em 3 minutos eu tô aí. Ele não precisa de segurança, mas se ele quiser fazer uma graça para nós, trazer uma lembrancinha, uma agradinha, alguma olha, coisa, já que ele é dono de estabelecimento essa comercial. brincadeira que eu ia fazer. Toma cuidado. A carne dele, ele não oferta, é É maravilhosa. a melhor Só que carne da região metropolitana de Porto Alegre, pelo menos. e arredores, diria o Ré. É. Mas, toma cuidado, Alaor. Última vez que nesse programa um colorado ganhou carne do Cristiano Morreu. foi o Argel, antes daquela partida do Atlético Mineiro. O Argel vem na segunda, ganha a carne do Cristiano. Na quarta, o Inter ganha do Atlético Mineiro. Aí o Argel foi fazer a carne para comemorar e depois o Inter ficou um turno sem ganhar. Ah, mas não Foi vai, antes. não vai me comparar com o Argel, que não sabe preparar carne nenhuma, né? Foi antes do Argel ter dirigido aquele trator, não foi? Foi antes do trator. Foi antes Me do diz uma trator. coisa, Maurício. Que Tem tu outro faz? espectador aqui que tá dizendo pro Jesse, pediu para avisar, o Rogênio Mendes, pediu para avisar que chocolate tem que ser em Grenal e é 5-0 só. É o único chocolate que vale, é isso aí. O que é? O que tu Chocolate falaste bem em- vencido, bem antes do antigo comercial esse aí, me chocolate. explica aí o que tu falaste em nariz aí. O que tem a ver com o programa nariz? Não, nada. Não, tu disseste nariz alguma coisa? Não, eu tava fazendo um nariz de cera, eu tava fazendo um preâmbulo
de certa forma até desnecessário para chamar o intervalo. Ah, isso não tem Eu nada a tava ver... tentando segurar a audiência. Tá, mas então aí isso não tem nada a ver com o titular do programa. Não, nada a ver. não. Nada a Nada a ver. ver essas cornetas, eu não gosto dessas Não, brincadeiras. esse tipo de brincadeira Não, eu não faço tanto, porque quando manda mensagem aqui nesse Tu nível, filtra? Eu filtro. Mandaram umas também aqui pra ti com uma piada meio homofóbica, eu segurei também. Não pode pegar pesado. Não, eu não pego pesado, eu sou a favor de todo mundo. Eu sou paz e amor. Mauricinho, paz e amor. Vamos ver aqui, ó. Tem um espectador que está perguntando, o Edu Silva, se é verídica a informação de que o Marco Ruben está acertado com o Inter. Na verdade, o Marco Ruben já foi especulado no Grêmio. Ele foi especulado essa semana no Internacional. Não é uma contratação tão fácil. E aí eu bebo da fonte do Léo Goethens, que é um jornalista especializado em futebol internacional, especialmente futebol sul-americano. Ele disse, olha, o Marco Ruben teve 3 temporadas muito boas, mas a última temporada dele, o cara fica com o pé atrás de trazer. A grande temporada dele foi em 2014. E de lá para cá ele vem numa 14, descendente. 15. Esse ano, nós estamos aí encerrando o primeiro semestre, ele fez 3 gols no Campeonato Argentino. E tem outro detalhe também em relação ao Internacional. Pode surgir alguma coisa, pode ser interessante. Você gostaria do Marco Ruben no Inter? Não. Você acha que tem espaço, tem grana para bancar? Não, esse tipo de contratação é cara, é desnecessária, absolutamente não. Eu penso que nós temos... Tem outras necessidades. Não, nós temos uma base boa que tem que ser aproveitada. E tem um detalhe que está sendo esquecido. A partir de 1º de julho, o Sarrafione vai estar à disposição para jogar futebol pelo Internacional. Isso não pode ser esquecido, tem que ser trabalhado. E tem esse período de parada aí que é para trabalhar esse tipo de coisa. Esse não guri só ele, né? vai fazer um diferencial. Tem também o retorno do Richarlison. Acho que vai estrear também com a camisa do Inter, jogou com o Patrick. Então tu já supre a carência de um volante e de um meio-campista. Com o Patrick que tá vindo é o Richelli. Richelli, perdão. Richelli, não, quando falou em Richelli, Eu falei Richarlison. Não, o Richelli jogou com o Danilo também no Sport Recife. Eu acho que já supre uma carência na volância do Internacional. O Sarrafiore na questão do meio-campo, tendo mais uma opção de armador. Eu acho que o Internacional hoje, do jeito que está jogando, falta mais um lateral esquerdo. Eu acho que sim. Eu acho que o Wendel já pode ser vendido na janela, pode ser repassado, emprestado, enfim. Tem quem queira? Tem. Não está jogando? Não, um jogador dos piores jogadores também, né, Maurício? Tem ele. Tem a lateral direita, eu acho que a gente está bem com os dois laterais. Mas aí o Zeca vai, quando precisar, o Zeca joga na esquerda também e quem na pode direita? Ser. O Fabiano. Mas o Iago? Fabiano, pelo menos, é um lateral defensivo. acho Daqui que a tá pouco bem. o Iago toma um amarelo, alguma coisa, que ele sim. já quer vender o reserva. Nós temos o Brenner, nós temos o Damião, Potker e Nico. Eu acho que na frente pode haver uma mudança. Eu gostaria muito que viesse um atacante já renomado para o ataque internacional. Um atacante que me agrada é o Carlitos Teves. É um jogador que eu gostaria de ver Mas no por Internacional. quanto, né? Não, eu estou especulando. Um jogador que eu gostaria que tivesse no Internacional. Vende o Potker, acho que os chineses têm interesse em comprar. Acho que o Potker já deu o que tinha que dar, contribuiu o que podia. Enfrentando times da Série B, teve um aproveitamento melhor que enfrentando os times da Série A. Eu acho que o Potker pode pegar suas malas, agradecemos, e vir um novo atacante para dar uma renovada. O time do Internacional... Renovada, para mim, passaria pelo Brenner, que é da base, tu não vai gastar, não vai pegar com o cara... É mais econômica essa opção. Vamos botar Não, mas o econômica Ronald, e... o Richa. O o Richa Richa também, o Richa. exatamente. Quer dizer, nós temos uma safra boa. Esse Inter da Copinha de 2018, um time bom, um time qualificado. Vamos trabalhar com vagar, não pode queimar os guri e tal, mas com vagar tem que lançá-los, não tem por que ter medo. Nessa fase de contenção de despesa também, o mais justo também, nós somos celeiro de ases, é o aproveitamento da base. E até porque E é o que dá grana, né? Nós No vamos final ver das contas... E nós vamos ver as contratações, alguns equívocos que eu penso que são desnecessários. O que eu falei há pouco em relação aos goleiros. Se tu tem ali um Daniel, daqui a pouco tu vai trazer Lomba, já... O Estado Islâmico está aí, já não está toda essa bola, não. Estado Islâmico, Danilo Fernandes. Exatamente. Então vamos botando os guris da base, quer dizer, vamos promovendo esses caras e deixando jogar. Não, porque a vitrine, onde tu valoriza o passe do atleta da base, é tu largar ele, nem que seja 15 minutos, 10 minutos, contra um Corinthians, contra um Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, segundo o nosso amigo sem mundial. Temos também o Flamengo fez isso com o Vinícius Júnior, só que o Inter, um dos problemas do Internacional é O também... Vinícius Júnior foi vendido antes de jogar no principal do Flamengo. Exatamente. Um dos Já problemas... se duvidava da qualidade dele, hein? Então, e um dos problemas do Internacional, o que dificulta também essa transição de um jogador de 17 anos ir jogar, ir para o time profissional, é tu ter um sub-23 no meio do caminho também. Isso é um ponto a se pensar. E eu acho que dificulta um pouco o aproveitamento, né, Laura? Eu tenho questões pontuais que as pessoas ficam enlouquecidas comigo.
Eu vejo jogadores do Internacional que poderiam estar, né, nesse grupo, como é o Ailon. Mas enfim, os caras entendem que não, aí vão buscar uns riscos, né? O Evandro foi citado, foi provocado, e depois do intervalo vai responder a provocação e também o Grêmio. O que precisa, o presidente Romildo, seus pares, o Renato, o que precisa de reforços o Grêmio, pensando especialmente nesse mês de agosto, que vai ser fulminante para o Tricolor. Já voltamos. Oito e 10 hoje na abertura do Mundial, a Rússia, dona da casa, goleou a Arábia Saudita por 5-0. Jogo válido pelo Grupo A. Com isso, a Rússia agora tem chance de pensar em classificação, porque não para a próxima fase. Amanhã, por este grupo, tem Egito e Uruguai às 9 da manhã, horário de Brasília. Meio-dia, Grupo B, tem Marrocos e Irã. E às 3 da tarde tem Portugal e Espanha. O resultado de hoje, 5-0 para a Rússia, foi o segundo maior em aberturas, em jogos inaugurais de mundiais. O maior aconteceu em 1934, quando a Itália superou os Estados Unidos por 7-1. O Grêmio ontem empatou com o Sport 0-0. Não quer ver os melhores momentos daquele jogo, né? Não precisa, não Não, teve. Não teve melhores momentos. né? Passa aí. É só não ter sido pego pelos tubarões, já tem que estar tranquilo. Não, vamos pular essa parte aí. Após empatar com o Sport 0-0, o Grêmio ficou com a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, 20 pontos conquistados, um aproveitamento de 55,56%. Tricolor volta a campo 3 dias após a final do Mundial, no dia 18 de julho, portanto, na Arena, contra o Atlético Mineiro. A expectativa, obviamente, de que até o retorno para os trabalhos no Campeonato Brasileiro, todo o grupo esteja à disposição, incluindo o Douglas, que deve começar a ser aproveitado em 20, 25 minutos em alguns jogos. Que agora está treinando bem, parou com os vídeos, tudo, que agora o consumo diminuiu. Mas é um corneteiro, né, rapaz? O Inter ganhou 3-1 do Vasco ontem no Beira-Rio, 8 jogos sem perder, a última derrota foi há mais de um mês, no dia 6 de maio, para o Flamengo no Maracanã. Ou seja, o Inter vai ficar mais de 2 meses sem perder. Isso é normal. Tem um mês de parada agora. Tá voltando, retomando 2013, na época do Dunga, e daqui para frente vai ser assim. Colorado é agora o 4º colocado com 22 pontos. Volta a atuar no Campeonato Brasileiro dia 19 de julho contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Patrick recebeu o 3º cartão amarelo. Portanto, mesmo daqui a um mês e tanto depois, ele será desfalque. O Zeca e o D'Alessandro estarão à disposição, muito provavelmente, para essa partida, a não ser que algo de extraordinário aconteça nesse período de intertemporada. Já voltamos. Voltamos. Qual é que é essa história aí do cabeça de boneca que eu não entendi ainda, Jéssica? O Anderson, o anti-cabeça de boneca, perdeu a aposta e, devido aos resultados do Internacional e do Grêmio, ele como gremista poderia honrar o time do Grêmio, que não são todos os gremistas que são caloteiros, né? Eu acredito que ele possa, sim, pagar o churrasco que ele me deve, faço essa cobrança, eu acho justo receber. Né? Anti-cabeça de boneca, tá aqui o Alaor de testemunha, tem um conselheiro do Grêmio de testemunha, Maurício. Quem é a boneca? É o Anderson, cabeça de boneca. Não conheço. Ô, Anderson, paga essa aposta aí, rapaz. Tá complicado. Se não quiser pagar o churrasco, faz o seguinte, então, ó, liga lá na Bascaria, que é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria, todo mundo já sabe. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Viu, Anderson? Pode pagar aí uma pizza ao invés do churrasco, tá tudo certo. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. O Top 5, que obviamente são as 5 mais pedidas, tem um preço espetacular na entrega. Ligue, confira, aproveite. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária,
produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Anote o telefone e ligue no 3343-1825 ou mande uma mensagem agora no WhatsApp desse número que está aí na tela, 99941-4318, 99441-4318, 99441-4318, está na tela, 99441-4318, ou se você prefere, mande um e-mail, pedidos@estofariabrasil.com.br, pedidos@estofariabrasil.com.br, para você mandar ali a sua mensagem também. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Em horário comercial, ligue no Televendas 3466-6133 ou acesse o site fachi.com.br. Um dos maiores centros de eventos de Porto Alegre está de cara nova e totalmente reformado. O tradicionalíssimo Hotel Embaixador está de portas abertas esperando você. Rua Jerônimo Coelho 354, no centro de Porto Alegre. Tá vindo a Porto Alegre passar o final de semana, vem para um concurso, vem visitar familiares e não tem onde ficar? Fique muito tranquilo lá no conforto, no renovado Hotel Embaixador. 3215-6600, código de área 51, óbvio, para você fazer a sua reserva. As questões que ficaram pendentes do Grêmio, Evandro Krebs. O que você vê como um diferencial que a direção precisa? Não, guarda todas as fichas para apostar nessa função que é o que precisa o Grêmio para ganhar a América, para ganhar a Copa do Brasil e para pleitear no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o maior esforço que a direção do Grêmio tem que fazer é exatamente no sentido assim de conseguir manter esse atual grupo de jogadores sem perdas na próxima janela agora. Isso é um desafio muito grande. O Grêmio tem jogadores assim que estão com uma visibilidade muito grande no mercado europeu, mercado asiático, mercado chinês, jogadores que se valorizaram. Mercado árabe também? No mercado árabe também, jogadores que se valorizaram com a conquista do Campeonato da América, enfim. Tá? Então, eu acho que esse primeiro é o grande desafio. Eu não vejo assim uma necessidade de se fazer um grande investimento para se trazer um jogador diferenciado para o grupo do Grêmio. Eu vejo algumas necessidades em determinadas posições em função de uma resposta que não veio de alguns jogadores. Por exemplo, o Grêmio tem uma deficiência hoje na lateral direita, o Grêmio não pode contar apenas com o jogador, ainda que seja um extraordinário jogador como o Léo Moura, é um jogador que não tem uma condição física de suportar uma sequência de jogos, né? E aqueles jogadores que têm entrado na ausência dele não têm dado uma resposta condizente com a necessidade que se precisa, né? Talvez a busca de um outro zagueiro, acho que é importante também. Né? Você acha que o Grêmio tem que buscar o terceiro ou o quinto zagueiro? Faz diferença. O terceiro é para ser o reserva imediato de Jeromel e Kahneman. Pois é, mas o quinto é para completar grupo. Pois é, mas aí tu vê o seguinte, assim, ó. A gente festeja muito o Kahneman, tá? E eu acho que com todos os motivos para festejar, é um excepcional zagueiro, um grande zagueiro, encaixou no time do Grêmio, enfim, né, naquele sistema defensivo. Agora, é quase um Cuesta. Não, eu acho que o Cuesta e o Kahneman hoje eram jogadores que tinham que estar disputando o Campeonato Mundial. Exatamente. Não tenho dúvidas disso, né? Agora, tu vê o seguinte, assim, ó, o Kahneman, quando joga com o Jeromel, ele cresce, ele potencializa, ele se torna um grande jogador. Então, assim, ó, quando a gente vê, por exemplo, algumas deficiências numa sequência de jogos, por exemplo, em relação ao Bressan, a gente tem que lembrar também que quando o Bressan disputou aquela final da Libertadores do ano passado, na Argentina, com o time todo encaixadinho, ele fez um grande jogo. Então, assim, ó, agora, tu não pode retirar Jeromel e Kahneman, né, que são jogadores selecionáveis, né, vai disputar o Campeonato Mundial agora, o outro deveria estar lá também pela seleção
argentina e achar que tu vai ter a condição de repor com a mesma qualidade. Né? Isso são situações muito difíceis, né? Agora, tu tem que ter jogadores no grupo que deem uma resposta compatível com a necessidade. Mas o Flamengo tem Heber, Juan e Rodolfo. Pois é. Três mais ou menos do mesmo nível. Sim, mas mais ou menos 450 anos, os três, é isso que eu tô dizendo. Somando os três... Esses três hoje não seriam titulares aqui na dupla Grenal. Não seriam titulares. Nenhum deles. Tá? Pois é. Né? E o Flamengo está na liderança. Mas Quer isso dizer, num mundo quando onde tu o Bressan pega é um time titular. encaixado, quando tu pega um time encaixado, tem algumas peças que crescem naturalmente. Então, assim, ó, eu não vejo essa necessidade de se trazer um grande reforço para uma posição no time do Grêmio hoje. Agora, Nem para lateral direito? não, agora eu vejo uma necessidade de reposição em algumas posições. Por exemplo, a lateral direita, eu acho que é necessário. Né? E talvez mais um zagueiro em função de algumas saídas que o Grêmio teve. Agora parece que está saindo o Jailson também. Tem que ver qual é a resposta que vão dar esses jogadores ali que estão no grupo também. Talvez tenha que haver uma necessidade de se trazer ou de se investir, que nem diz o Alaor, que é uma política que tem dado certo nesse Grêmio vencedor dos últimos anos, que é investir na base, né, dando aquele tempo necessário para que o jogador tenha a sua ambientação, Maturação. né, a sua maturação, né, dentro de um outro cenário, dentro de uma outra exigência. Né? Mas eu vejo assim, ó, o grande desafio, tá, é não perder os grandes jogadores que o Grêmio tem hoje. Porque qualquer perda dessa, necessariamente, né, criará uma demanda de se fazer um grande investimento também. Né? Se tu perder aí um Arthur, se tu perderes um Luan, se tu perderes um Everton, né? Então são jogadores Michael hoje também é um extremamente jogador que... importantes. O Michael, enfim, né? São jogadores muito importantes. Daí uma saída de um atleta de excelência desse significa a necessidade de uma reposição do mesmo nível. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. O Marcelo da Vila Teodora está mandando os campeões da Copa do Brasil, que no ano seguinte foram campeões da Libertadores, mas o questionamento era campeonato brasileiro. Brasileiro. Mas, obrigado pela audiência, obrigado também pelo levantamento, que também não são muitos, viu? Tem o Cruzeiro 97, o Grêmio 95, o Palmeiras 99, o Atlético Mineiro 2013 e agora o Grêmio de novo, né? O Grêmio ganhou a Copa do Brasil em 16 e ganhou a Libertadores em 17. Aqui o Clayton tá cobrando o Belaor. Diz aqui, ó. Maurício, pagar a aposta. Tô esperando o Belaor cumprir a dele e vestir a camisa do campeão gaúcho. Ele prometeu e não cumpriu. Jamais. Não brinco com essas coisas. Primeiro que eu não visto outra camiseta que não seja internacional. Jamais faria uma aposta de vestir uma camiseta que não fosse internacional. O que eu disse antes da final, eu disse pontualmente... Isso no Grenal. Né, que eu estaria aqui com a camiseta do Inter porque eu estaria na final, o que não aconteceu, mas nunca fiz a aposta que eu vestiria outra camiseta. Não brincaria com uma coisa séria. O Sérgio, da Vila Nova, tá perguntando para vocês por que o Wellington Silva não joga como titular. Diz ele que o Rossi é uma piada. Questão de concepção. Eu gosto do Rossi e acho que o Wellington Silva está um tanto defasado no seu momento atual. Vou passar pro Jesse para responder essa também, mas já vou emendar do Adornes aqui. Tá dizendo aqui, ó, pelo que eu escutei aí no programa, o Inter é um cano, quero ver no final do ano. Não tem problema, para ver no final do ano basta estar vivo. E eu estaria aqui para ratificar no final isso. do ano se vai continuar sendo cano ou se vai entrar pelo cano. E aí nós vamos estar aqui, o Krebs vai estar aqui também, terá perdido as 3 competições. 3 competições. É o pai Alaor. E começará aqueles 15 anos que agora será maior. E o Sacha vai voltar para dançar a valsa de novo. E não adianta querer dar pancadaria, não, tem que absorver, não adianta nada. 15 anos são 15 anos, data importantíssima em todas as famílias. Coisa que a família colorada jamais viveu. Jesse, já. Não, eu concordo com a Laura, o Rossi e o Wellington Silva parece que estão no laboratório, né, Laura? Mas são jogadores com características diferenciadas que podem contribuir muito para o ataque internacional. Queria aproveitar também esse lampejo, mandar um abraço para o Raí, do River da Baixada. Eu acho que se enfrentar o Grêmio, o melhor da América, eu acho que vocês ainda vão sair bem, porque assim, ó, a casa está caindo, a Laura acertou. 15 anos começa com o primeiro, e o primeiro está beirando agora 2019, né, Laura?
Começa em 2018. Já tô vendo a em 2018. choradeira. Ah, mas a Recopa não conta, Laura? Não, parabéns. Ganhar o Gauchão depois de 7 anos. Isso aí, Ganhar o Gauchão. isso aí. 7 anos sem ganhar o Gauchão não é fácil. Fim de papo, fim de jogo, fim de emoção. Obrigado, Jesse James, Alaor. Evandro Krebs, obrigado a você pela audiência. Amanhã, 1 da tarde, tem o preliminar. Boa noite.